Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a repercussão da hashtag Somos Todos Professores. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui do vídeo para que você entenda. Somos todos professores aqui embaixo. Se você já sabe do que eu estou falando, continue compartilhando, dando like e comentando nos vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso ao ensino gratuito que eu ministro aqui, para que o acesso dessas pessoas ao estudo e aos cargos públicos seja facilitado, assim como acontece para você aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu apoio. Afinal de contas, quando você faz isso, você me ajuda a levar o conteúdo para outras pessoas, então você se torna tão professor quanto eu. Muito bem, muito obrigado. Vamos para mais uma decisão do STJ, dessa feita recurso especial 1.776.138, decisão tomada em sede de recurso repetitivo que deu origem ao tema 962. Deixa eu te explicar uma coisa. Direito tributário é uma das 5 principais disciplinas nos concursos da advocacia pública. Aí tem concurso que direito tributário cai de forma fácil, tem concurso que direito tributário cai de uma forma mais apurada, mas tributário sempre cai. Nas provas em que direito tributário cai de uma forma mais difícil, essas provas fazem com que as pessoas mais preparadas possam se sobressair, tanto em nota quanto em conhecimento, especialmente em provas de segunda fase, especialmente em provas orais. Nós não temos visto nos últimos tempos prova de segunda fase cobrando peças tributárias, mas pode cair, por exemplo, pode cair uma medida cautelar fiscal. Muita gente não vai saber fazer uma medida cautelar fiscal. Você precisa se preocupar com o tributário com a mesma intensidade com que você se preocupa, por exemplo, com o constitucional, com o administrativo e com o processo civil. Afinal de contas, eu sempre digo que o núcleo duro dos concursos da advocacia pública é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Nós temos hoje que analisar uma decisão do STJ em direito tributário, e dentro de direito tributário existem assuntos que são extremamente importantes, como, por exemplo, execução fiscal. Dentro de direito tributário, você também estuda o que se chama de processo tributário. A execução fiscal está dentro do assunto processo tributário. E dentro de execução fiscal, existe um tema do STJ que é importantíssimo para a advocacia pública, que se chama redirecionamento da execução fiscal. Esse tema é importantíssimo da Fazenda, é um tema específico da Fazenda. Então você que vai enfrentar concursos da advocacia pública não pode se dar o luxo de não conhecer redirecionamento em execução fiscal. Por isso que eu não vou somente te explicar como o STJ chegou à conclusão da decisão do tema 962. Eu vou fazer um resumo com você sobre tudo aquilo que nós sabemos sobre redirecionamento de execução fiscal, passando por outros temas e passando também por outras súmulas ou por súmulas do STJ. Então o tema é importantíssimo para a advocacia pública e como a execução fiscal é, nesse caso, uma ação que pode ser proposta tanto por município, quanto por estado, quanto pela União, então esse tema envolve toda a advocacia pública do país em qualquer nível, estadual, municipal ou federal. Vamos lá. Primeiro vamos revisar, antes de chegarmos à decisão do STJ, vamos revisar o que é redirecionar a execução fiscal, ou o que é o redirecionamento da execução fiscal. Quando nós falamos em redirecionar a execução fiscal, você não pode deixar de conhecer o artigo 135, inciso 3 do CTN, do Código Tributário Nacional, da lei complementar que foi recepcionada pela Constituição como Código Tributário Nacional. O artigo 135 do CTN diz assim, são pessoalmente responsáveis, então são pessoas responsáveis, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, inciso 3, que é o que nos importa, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, a leitura rápida do artigo 135, inciso 3, nos diz o quê? Que existem pessoas que são responsáveis pelas obrigações tributárias de pessoas jurídicas. Existem pessoas físicas que são responsáveis, nesse caso, por obrigações tributárias de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito privado têm as contas aí pagas por pessoas físicas. Preste atenção nisso, é basicamente o que diz o artigo 135. São pessoalmente responsáveis. Muito bem, leu o 135, inciso 3, vamos entendê-lo na profundidade exigida em provas de concurso da advocacia pública. Vamos lá. Primeiro você tem a fase 1. Qual é a fase 1? A fase 1 que é o normal. A pessoa jurídica de direito privado, ela responde
suas dívidas tributárias pelo seu patrimônio, ou seja, ela usa o seu patrimônio para responder perante o fisco para pagar as suas dívidas tributárias. Isso está dentro do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A pessoa jurídica deve ao fisco, então ela paga ao fisco com o patrimônio dela, pessoa jurídica. É a autonomia patrimonial, isso está no artigo 49A do Código Civil, que diz o seguinte, ó: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Ou seja, a pessoa jurídica, ela existe, ela se dissocia da figura das pessoas físicas que a compõem. Então, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica diz que os débitos da pessoa jurídica são pagos com o patrimônio da pessoa jurídica. Essa é a fase 1 para entender o que é redirecionamento. Essa é a direção comum. Se existe uma pessoa jurídica que deve ao fisco, então essa pessoa jurídica paga com o seu patrimônio. Fase 1 é o direcionamento da execução fiscal. O redirecionamento da execução fiscal é quando a pessoa física dos diretores, gerentes e representantes respondem pelo débito tributário. Eu saio da fase 1, que é o normal, e vou para a fase 2, mediante o que se chama de redirecionamento da execução fiscal. O redirecionamento da execução fiscal, portanto, é instrumento jurídico através do qual se inclui sócio administrador da pessoa jurídica no polo passivo da execução, passando estes a responderem pessoalmente pelos débitos tributários. Então, redirecionar é sair da direção comum, que é a fase 1, e redirecionar para a fase 2. Eu vou, nesse caso, afastar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, do artigo 49A do Código Civil, e vou permitir com que pessoas, sócios, administradores, respondam pelas dívidas da pessoa jurídica. O redirecionamento, portanto, é quando eu pego as pessoas físicas para pagarem dívida da pessoa jurídica. Mas quando isso acontece? Como o redirecionamento é o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, nós temos que o redirecionamento é medida extrema, portanto, só pode acontecer mediante o atendimento de requisitos. Esses requisitos estão no artigo 135 CTN, caput, e estão na jurisprudência do STJ. Preste bastante atenção a esse ponto da aula. Vamos lá. Quais são os requisitos? Quando o sócio-gerente pratica ato com excesso de poderes, ou infração de lei, ou infração de contrato social, ou infração de estatuto, artigo 135 do CTN. Eu só posso redirecionar os débitos da pessoa jurídica para alguma pessoa física, sócio, gerente, administrador, se essa pessoa física pratica ato com excesso de poderes, ou ato que infringe lei, contrato social ou estatuto. Esse é o requisito para o redirecionamento. Sem isso eu não posso redirecionar. E um requisito previsto na jurisprudência é quando há dissolução irregular da pessoa jurídica. Então, o ponto 1 são os requisitos previstos no 135 caput do CTN, que nós vimos lá em cima. O ponto 2 é um requisito criado pela jurisprudência do STJ. Quanto a esse último ponto, jurisprudência do STJ, dissolução irregular de pessoa jurídica, vale a pena a gente prestar atenção ao que diz a súmula 435 do STJ. A súmula diz o seguinte: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Essa presunção aqui existe a partir da súmula 435. Se a pessoa jurídica deixa de funcionar e deixa de avisar isso ao fisco, não é encontrada no seu domicílio fiscal, então isso é dissolução irregular nos termos da jurisprudência do STJ a autorizar o redirecionamento. Eu preciso dizer, inclusive, que nos termos da jurisprudência também do STJ, o simples não pagamento de tributo pela pessoa jurídica não acarreta automaticamente a responsabilidade dos sócios, previsto no artigo 135 do CTN. Por quê? Por conta do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica erra, ou seja, não paga tributo, a ausência do pagamento desse tributo não é simplesmente isso suficientemente plausível para redirecionar a execução fiscal para as pessoas previstas no artigo 135, inciso 3 do CTN. O não pagamento do tributo faz com que a pessoa jurídica se responsabilize perante o fisco pelo não pagamento. Isso não faz com que as pessoas físicas, sócios, gerentes, administradores, paguem por esse tributo se não aconteceu nada além do não pagamento.
A súmula 430 do STJ diz assim, ó: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Ou seja, o simples não pagamento do tributo não faz com que os sócios, gerentes, diretores, administradores sejam responsáveis solidários. O simples não pagamento do tributo atrai a autonomia patrimonial da pessoa jurídica no sentido de que ela se responsabiliza perante o fisco no que diz respeito ao pagamento desse tributo. É assim que acontece, é a fase 1, normal, é o direcionamento, não o redirecionamento. Esse entendimento da súmula 430 está plasmado também no tema 97 do STJ, que diz o seguinte, ó: a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio previsto no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que ele tenha agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou infração ao contrato social, ou ao estatuto da empresa. Se ligue que até agora a gente viu o que diz o artigo 135, inciso 3 do CTN, caput inciso 3. Nós vimos no artigo 49A do Código Civil a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é o caminho normal, fase 1, direcionamento, e nós vimos que o redirecionamento da execução fiscal só acontece mediante requisitos. Os requisitos do 135 do CTN ou o requisito criado pela jurisprudência, que é no caso de dissolução irregular de pessoa jurídica. Nós vimos também que existe presunção dessa dissolução irregular nos termos da súmula 435, preste atenção a isso aqui. Nós vimos também que nos termos da súmula 430, o simples não pagamento de tributo não atrai a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 135.3 do Código Tributário Nacional. Isso está na súmula 430 e isso está no tema 97 do STJ. Esse é o resumo de tudo que nós vimos agora. Te prometi que iria fazer um resumo barra revisão sobre redirecionamento fiscal. Agora, o que o STJ discutiu no tema 962? Esse é o nosso objetivo principal agora. No tema 962, o STJ discute o quê? Vamos lá, vamos para o exemplo para a gente entender. Ebégico é sócio da empresa X à época da ocorrência de fato gerador de imposto não pago. Aqui, ele é sócio da empresa no momento em que aconteceu o fato gerador de imposto que não foi pago à Receita. Muito bem. Ele se retirou regularmente da empresa antes da sua dissolução irregular. Jamais praticou ato com excesso de poderes ou infração à lei, ou contrato social, ou aos estatutos da empresa. Ebégico pode sofrer redirecionamento na execução fiscal para responder pelo pagamento do imposto? Essa é a situação posta em prática na discussão do tema 962 do STJ que nós estamos analisando nesse vídeo. Tudo o que eu falei até aqui foi revisão sobre redirecionamento na execução fiscal. O que o STJ decidiu agora está nesse caso específico aqui. O que a Fazenda defendeu no recurso especial foi basicamente o seguinte: o fato de Ebégico ser sócio da empresa no momento da ocorrência do fato gerador, que não foi pago, faz com que ele seja possível responsável subsidiário nos termos do artigo 135, inciso 3. Bom, o STJ não entendeu assim. A tese que o STJ fixou no tema 962 foi a seguinte, ó: o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção da sua ocorrência, não pode ser autorizado contra sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em práticas de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. O STJ está dizendo o seguinte: beleza, Ebégico nunca praticou ato que o coloque no caput do 135 enquanto requisitos do redirecionamento, tudo bem. A sociedade foi dissolvida de forma irregular, eu posso redirecionar. Mas Ebégico era o quê? Sócio à época do fato gerador, mas nunca fez nada e ainda por cima saiu da empresa antes da sua dissolução irregular e não deu causa a essa dissolução. O STJ disse que Ebégico não pode ser responsável subsidiário. Essa é a tese do tema 962. Então o STJ entende o quê? Que no caso de dissolução irregular de empresa, Ebégico sócio, embora sócio no momento da ocorrência do fato gerador do imposto não pago, se ele não pratica nenhum ato que afronte o caput do 135, se ele não deu causa à dissolução irregular, o simples fato dele ser sócio no momento da ocorrência do fato gerador não faz com que ele seja responsável subsidiário se ele saiu de forma regular dessa sociedade e, nesse caso, se ele não deu causa a essa dissolução irregular. É o que diz o tema 962
do Superior Tribunal de Justiça, julgado aí no finalzinho de 2021 e que é importantíssimo para os concursos da advocacia pública. E agora o plus da aula. Portaria 180 de 2010, alterada que foi pela Portaria 713 de 2011. Vamos lá, ó. A inclusão do responsável solidário na certidão de dívida ativa da União somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acerca da ocorrência de pelo menos uma das 4 situações a seguir. Aqui são os requisitos do redirecionamento. A portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional só repete os requisitos previstos tanto na lei, artigo 135 do Código Tributário Nacional, quanto na jurisprudência do STJ. Só pode haver redirecionamento se houver excesso de poder, infração à lei, infração ao contrato social ou estatuto e dissolução irregular da pessoa jurídica. Muito bem. O parágrafo único da redação original da Portaria 180 dizia o seguinte, ó: na hipótese de dissolução irregular de pessoa jurídica, os sócios gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem como do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis solidários. O que é que está dizendo aqui o parágrafo único? Ebégico, sócio, era, nesse caso, sócio no momento da ocorrência do fato gerador do imposto não pago, ele pode ser responsável solidário. O STJ diz que não. Ebégico, sócio, mesmo na ocorrência do fato gerador do imposto não pago, se ele saiu da empresa de forma regular, se ele não praticou nenhum ato do caput do 135, se ele não deu causa à dissolução irregular da empresa, ele não é responsável subsidiário. Aí, nesse caso, a PFN, há muito tempo, desde 2011, já tinha alterado o parágrafo único da sua portaria para dizer o seguinte, ó: na hipótese de dissolução irregular de pessoa jurídica, deverão ser considerados responsáveis os sócios gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução irregular, tudo bem. Os sócios gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução irregular, bem como os da época do fato gerador, quando comprovado que a saída destes da pessoa jurídica é fraudulenta. Então, o que é que a PFN estabelece enquanto entendimento aqui? Se você juntar o que disse a PFN aqui na sua portaria com o que estabeleceu o STJ no tema 962, você vai chegar à conclusão que praticamente tudo isso aqui realmente acontece, mas com exceção da portaria da PFN, se a saída de ebégico da sociedade se deu de forma fraudulenta ou simulada, ele responde. Então, o que é que nós acrescentaríamos aqui no tema 962 a partir do que nós estudamos na portaria 180 da PGFN? O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social ou estatuto, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3. Dela regularmente se retirou. Se essa retirada foi irregular, sobre simulação, sobre fraude, então ebégico responde. É o que nós podemos efetivamente acrescentar da portaria 180 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Você que vai fazer concurso de Procurador da Fazenda Nacional, se ligue. Já estou lhe dando o texto aqui da portaria 180/2010, alterada pela portaria 713/2011, que nesse caso estabelece aqui as condições para o redirecionamento da execução fiscal no caso de dissolução irregular de pessoa jurídica devedora do Fisco Federal. Muito bem, decisão extremamente importante do STJ, e aqui nós revisamos o 135, inciso 3, nós revisamos o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica do artigo 49A do Código Civil, nós vimos o que é redirecionamento da execução fiscal, nós vimos os requisitos em que esse redirecionamento acontece, revisamos a súmula 435 do STJ, revisamos a súmula 430 do STJ, revisamos o tema 97 do STJ e entendemos o que o STJ definiu no tema 962, inclusive passando pela portaria 180/2010 da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então está aqui uma verdadeira revisão sobre redirecionamento na execução fiscal, que pode e deve estar nas próximas provas da advocacia pública, especialmente a advocacia pública federal, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Muito obrigado pela sua atenção, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo e coloque o seu comentário para com que esse conhecimento chegue a outras pessoas que necessitam dele para enfrentar os concursos da advocacia pública por aí afora no Brasil, tanto o PGM, quanto o PGE, quanto a Advocacia Geral da União. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.